Olá, como vai você do outro lado da tela? Tudo bem? Eu sou o Fábio, meu apelido é Monstro. Eu sou professor de geografia de vários cursos pré-vestibular presenciais e do Aulática curso online. Olha só, para a aula de hoje nós vamos para uma definição que é uma definição introdutória da geografia, é uma definição introdutória da cartografia, que são as coordenadas geográficas. Veja, uma coordenada geográfica, ela é um ponto no mapa, ela é um ponto no globo terrestre. E esse ponto, chamado de coordenada geográfica, ele é definido a partir do cruzamento entre dois eixos. Cruzamento de um eixo na horizontal, a latitude, com um eixo na vertical, a longitude. É claro que para você entender o que é uma coordenada geográfica, que são esses números que eu carrego aqui, ó, tatuado no meu corpo, nesse caso aqui, essa coordenada ela corresponde ao marco zero da cidade de São Paulo, lá na Praça da Sé, o marco geográfico da cidade de São Paulo, é a coordenada geográfica de referência da cidade de São Paulo. Para você entender coordenadas, latitudes e longitudes, o primeiro passo é entender a definição de paralelos e meridianos. Ora, um paralelo são linhas, paralelos são linhas imaginárias horizontais. E, na verdade, essas linhas imaginárias horizontais, elas têm o formato de uma circunferência. Os paralelos, eles dão a volta na Terra. E como a Terra, ela é esférica, então o maior paralelo é justamente o paralelo que divide a Terra entre o hemisfério norte e o hemisfério sul, é a linha do Equador. O Equador é o maior paralelo, só que à medida que você se desloca do Equador para os polos, o tamanho dessas circunferências, o tamanho desses paralelos, eles vão diminuindo. Então, os paralelos são circunferências imaginárias na horizontal e que, repito, tem tamanhos diferentes, tendo o Equador a sua maior extensão e nos polos a sua menor extensão. Os meridianos, em contrapartida, são semicircunferências. E por que os meridianos são semicircunferências? Como eu coloquei aqui na lousa para você, ó. Reparem, todo meridiano começa num polo e termina no outro. Todo meridiano começa no polo norte e termina no polo sul, ou ao contrário, começa no polo sul e termina no polo norte. Os meridianos, eles interligam os polos. Ora, se todo meridiano começa num ponto e termina no outro, então os meridianos têm todos exatamente o mesmo tamanho. Todos o mesmo tamanho, percebe? São semicircunferências na vertical. O meridiano de referência é o meridiano de Greenwich, enquanto o paralelo de referência é a linha do Equador. Greenwich é a referência definida lá num congresso no final do século XIX e que divide a Terra entre os hemisférios leste e oeste, ou entre o Oriente e o Ocidente, enquanto o Equador divide a Terra entre o norte e o sul. Né? Ao invés de norte, você pode encontrar como hemisfério setentrional, hemisfério boreal, e ao invés de sul, você pode encontrar como austral ou meridional. Porque se você entende que os paralelos são circunferências na horizontal e os meridianos semicircunferências de mesmo tamanho na vertical, agora está fácil entender o conceito de latitude e longitude. Ora, uma latitude é um ângulo e uma longitude também é um ângulo. E os ângulos são medidos em graus, minutos e segundos. Portanto, toda latitude ela é medida em graus, minutos e segundos, como as longitudes. As latitudes, você vai perceber, ó, elas variam sempre de 0 a 90 graus, para o norte ou para o sul. E as longitudes variam de 0 a 180 graus, 0 a 180 para leste, 0 a 180 para oeste. Por que a gente pode definir como ângulos? Se você observar esse esqueminha aqui, ó, reparem, no caso da latitude, ela vai usar como referência esse eixo imaginário que espeta o polo norte até o polo sul, usando o Equador como referência na horizontal e um ponto X qualquer, um paralelo X qualquer. Então eu quero saber o valor dessa latitude aqui, ó, a latitude X. Então ela representa um ângulo entre X, o centro da Terra, que é o cruzamento do Equador com esse eixo imaginário, e a linha do Equador. Então esse ângulo varia de 0 a 90 graus para o norte, 0 a 90 graus para o sul, por isso que toda latitude é um ângulo entre um paralelo X, um paralelo qualquer, e a linha do Equador, passando pelo eixo imaginário no centro da Terra.
E os paralelos, ou as latitudes, variam de 0 a 90 graus para o norte ou 0 a 90 graus para o sul. A longitude é um ângulo diferente. Você tem ali, ó, o meridiano de Greenwich, beleza? Um meridiano qualquer de Greenwich, e o ângulo, a longitude, é um ângulo entre um meridiano X qualquer e o meridiano de Greenwich. Então, aqui você tem um meridiano X e aqui Greenwich. Esse ângulo aqui, ó, esse ângulo entre Greenwich e a longitude entre o meridiano X, esse ângulo representa o valor dessa longitude. Então, a longitude é um ângulo que usa como referência um meridiano qualquer na Terra e o meridiano de Greenwich, podendo variar de 0 a 180 graus para leste e para oeste, tá bom? É uma aula introdutória, mas é uma aula importante para a gente continuar a conversa na cartografia. Mantenha a cabeça sempre ativa, a rotina de estudos. Um forte abraço, um beijo, até mais. Tchau!